Olá! Estamos aí com a nossa segunda aula de artes, né? E aí vocês viram aí que super luxuoso auxílio eu tive aí, né? Com essas duas talentosíssimas professoras aqui da nossa mediação, a professora Márcia e a professora Pura, que me ajudaram aí, dançando aí, fazendo essa abertura de dança, porque nessa aula de hoje nós vamos falar de grandes artistas de arte contemporânea e vamos também dar uma pincelada aí, uma passada rápida aí, falando sobre as danças que são aqui características da nossa região, os ritmos daqui do norte, ok? Vamos para a nossa aula então? Aqui o professor Alexandre, a minha formação, né, lá do Rio Grande do Norte. E aqui, nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre arte contemporânea, né? Opa! Vamos ver aqui um pequeno ajuste aqui, vamos lá. Arte contemporânea, vamos falar sobre arte contemporânea na Amazônia, né? Dança folclórica na Amazônia. Esses três assuntos aí nós vamos falar aqui nessa primeira parte aqui nessa nossa aula número 2, ok? Então, arte contemporânea, vamos entender um pouquinho mais sobre este assunto aqui, né? A arte contemporânea é uma tendência artística que se construiu a partir do pós-modernismo. São fases da arte, né? Apresentando expressões e técnicas artísticas inovadoras que incentivam a reflexão subjetiva sobre a obra. Vamos distinguir isso aí, né? A arte contemporânea é uma tendência artística que apareceu depois da tendência do pós-modernismo, né? E ela apresenta novas técnicas artísticas, né? E através disso aí a gente vai fazer a nossa reflexão, nós vamos pensar sobre a obra. Muitos valores defendidos pela arte moderna foram mantidos. Opa, olha aí, nessa nova arte aí, nessa arte do nosso tempo. Como o desejo pelas invenções e experimentações artísticas, tá? Então, essa ideia de usar as invenções e fazer experimentações artísticas veio lá com a arte moderna. São novas maneiras de falar, de codificar a arte, né? São novas maneiras de chamar o que acontece na arte, né? A arte moderna, depois vem a pós-moderna, e tudo isso aí é contemporâneo, ou seja, é uma arte do nosso tempo, ok? Então vamos lá. Algumas das principais características da arte contemporânea são fusão, né? Mistura entre arte e vida, novas tecnologias e mídias, o uso disso aí, cada vez mais, né? Mistura de estilos artísticos, obras interativas, alguns trabalhos onde a gente mexe com elas, você pode até pegar, até modificar a arte. Obras que questionam a definição da arte. Opa, aqui a gente vai explicar depois melhor e vai ser um auê. E aproximação com a cultura popular. Cada vez mais, tudo que é cultural, tudo que é do povo, é usado nas artes. E o uso de diferentes materiais para a produção das obras, né? Cada vez mais as pessoas estão descobrindo novas maneiras de usar materiais alternativos para produzir obras de arte. Também é outro assunto que a gente vai esmiuçar. Ok, então, começando aqui, vamos ver o trabalho dessa artista aqui, né? Arte contemporânea na Amazônia, arte da nossa região. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma foto da intervenção urbana de Lúcia Gomes, tá? O que é intervenção urbana? Intervenção, né? Essa palavra aqui. É porque tinha esse aterro, tinha este local e ela colocou aqui este barco, né? E fez com isso uma intervenção, uma mudança, né?
E essa ideia de chamar a atenção, essa ideia de modificar, de dar uma outra finalidade, uma outra funcionalidade, que é a base da ideia da intervenção artística e urbana, porque é na nossa cidade, ok? Então, temos aqui também projeções do feminino, que recebeu um prêmio da Funarte, né? Mulheres nas artes visuais em 2013, ok? É um legítimo olhar. Isso aqui já é a artista Paula Sampaio, né? Lúcia Gomes, Paula Sampaio. E aqui, ó, Flávia Mutran, outra artista, com esta outra forma de arte aí, esta outra ideia, né? E aqui, Lucy, deve ser Schreiner, é o nome alemão aqui, desculpa, né? Com mais esse lindíssimo quadro aí, ok? Então, olha, mais obras, né? Em gravuras, fotografias, pinturas, que propõem um diálogo entre a moderna técnica da projeção mapeada, a rua e monumentos históricos. Olha aí quanta tecnologia está envolvida nesta forma de arte aí, né? Isso aqui, boa parte disso aí faz parte do projeto Simbioses da artista Roberta Carvalho. Olha só, um rosto projetado lá na mata, né? Aqui, ó. Olha só, projetado aqui em prédios. Maravilhosa a ideia da Roberta. Trabalho realmente sensacional. Para você ver aí a inteligência e o uso do artista, da tecnologia para fazer valer aí suas ideias, suas intervenções, sua leitura da vida. Vamos conhecer um pouquinho da Roberta Carvalho, a jovem aqui, linda, maravilhosa, artista de muito talento. Roberta Carvalho é artista visual do Pará, tá? Ela mexe com, os trabalhos dela são visuais, né? Trabalhos para a gente ver, né? Então, ela desenvolve trabalhos na área de imagens, usa imagens, intervenção urbana e videoarte, né? Imagens colocadas na cidade, assim, em grandes espaços e com uso de vídeo. E a inteligência e a capacidade de visão de colocar a sua arte para ser observada, para servir ao olhar, né? E ao entendimento das pessoas. Ela já participou de várias exposições coletivas e individuais no Brasil, na França, Espanha e Martinica. Foi vencedora de diversos prêmios, entre eles o prêmio Funarte, Mulheres nas Artes Visuais. E a gente já viu o porquê, né? Nós já entendemos, olha só. Aqui a videoarte, como eu falei para vocês, é uma expressão artística que utiliza a tecnologia do vídeo em artes visuais. Essa projeção aí desse rosto aí na mata, esse rosto aqui saindo do rio para a mata também, é maravilhoso, a ideia é sensacional. Essa grande artista aí que coloca o olhar dela e nos faz também ter a nossa percepção, né, de tudo o que ela está propondo aí através da sua arte. Parabéns, Roberta. Bom, a videoarte consiste numa série de projeções digitais, videográfica ou fotográfica, em copas de árvores, vegetações, em diversos espaços de cidade,
comunidades, áreas verdes, florestas, misturando em um só tempo intervenção urbana, vídeo digital e instalação. Mais uma descrição aqui, mais uma explicação sobre o trabalho da Roberta, né? Muito interessante aqui, que é uma projeção através de vídeo em espaços, né? Espaços de cidade, de comunidades, em áreas verdes, né? Maravilhosa ideia, sensacional, criatividade aí da Roberta. Uma outra ideia aqui, chegamos aqui à ecoarte, né? Essas obras foram expostas na mostra Fragmentos da Amazônia, em Macapá, né? Então temos aqui, ó, a ecoarte. Os artistas usam elementos da Amazônia. Vê aí, né? Considerado aí uma ecoarte. Veja só, todos os motivos têm a ver com a nossa região aqui. Os animais, os índios, né? Tudo a ver com a nossa região. Artistas do Amapá utilizam técnicas de reutilização de materiais industrializados e naturais. Não é? Parecido aí, é a reciclagem também, né? Pois é. É uma outra ideia artística aí maravilhosa. Então, reunindo obras entre quadros, esculturas e instalação, que são objetos colocados num certo espaço para as pessoas, em algumas salas, né? Para as pessoas interagirem, né? Irem lá. O tema principal, a realidade da região amazônica. Tema principal. Na relação entre os animais e os homens. Estão vendo aí esse aspecto aí, ó? Essa exposição foi toda colocada, toda produzida com obras artísticas que chamam a atenção para esse tipo de ideia, né? Para que se pense a respeito da relação entre os animais e o homem na nossa região. Então, aqui, ó, mais uma obra que remete ao cotidiano, ao que acontece na nossa região. O barqueiro aí deve ser açaí, muito provavelmente, e alguns cachos de banana, pronto para levar para alguma feira, algum vendedor, né? E aqui, nós vamos mudar um pouquinho do assunto aqui e vamos falar da dança folclórica, né? A dança do povo da Amazônia, tá bom? Por isso que nós fizemos aquela abertura lá, com a participação maravilhosa das nossas professoras de português, a professora Márcia e a professora Pura, super conhecida aí de vocês, de todos nós. E agora nós vamos então enfocar aqui esse assunto, né? A toada do Amazonas, né? Os passos das toadas empolgam justamente por trazer uma raiz indígena em sua sonoridade, né? Antes de cada edição de Parintins, o Festival de Parintins, né, as coordenações realizam eventos para mostrar ao público as novas coreografias, as novas danças, né, que vão aí ilustrar a sonoridade, vão aproveitar a sonoridade, as músicas. O Festival Folclórico de Parintins, super conhecido de todos nós, é um evento que acontece anualmente na cidade de Parintins, no estado da Amazônia. Então, aqui no nosso estado tem um festival folclórico que acontece todo ano, tá? E aqui está uma amostra aqui das artes que aparecem, né, que estão lá contempladas. Então, o boi-bumbá, também aqui do folclore da Amazônia, é uma brincadeira com o boi.
e é uma das mais tradicionais da cultura brasileira, como todo, né? É realizada em todo o país, com diferentes nomes. Bumba Meu Boi, no Maranhão, Boi Bumbá, no Amazonas e Pará. Acredita-se que tenha surgido no Nordeste, no século XVIII, né? E se espalhou pelo país, tá? Mas essa festa aí, ela é tradicionalíssima, né? É super do nosso povo. E aqui tem uma conotação toda especial, né? Também temos aqui Marabaixo, né? Ao som de tambores, as dançarinas balançam no ar suas saias de cores fortes. É uma dança de origem africana, né? Que acontece lá no estado do Amapá, desde o século XVIII também. E continua se perpetuando, né? Aí temos também a ciranda, Roraima. A ciranda se expressa por meio de um conjunto de cantigas de roda, originárias da Espanha e Portugal. Em Roraima, a dança é muito apreciada em época de festas populares, tá? E o carimbó, lá no início a gente abriu com um carimbó, né? Olha aí a dança aí. O nome da dança vem de tupi e significa o tambor com o qual se marca o ritmo, o carimbó. Perfeito? Então, seguindo aqui, nós temos a marujada, desculpa. A marujada, como nas brincadeiras de quadrilha, narra uma história dançada por 2 cordões de marujos, por isso marujada, que estão navegando em alto mar. Ela destaca as embarcações no contexto acriano dos anos 40. A marujada aí, ó, é lá do Acre, tradição do Acre. E aqui nós chegamos às nossas referências, né, que são os livros que nós pesquisamos e utilizamos para fazer a nossa aula. E eu queria, então, agradecer a todos vocês que ficaram aí assistindo a aula, que estão aí junto conosco aí, seguindo nessa nossa proposta da aula do Fundamental para a 7ª série, e que nós estamos aí querendo que cada vez mais a gente vá adquirindo os conhecimentos, vá adquirindo assim o entusiasmo, porque nós temos várias formas de arte para discutir, para mostrar, nós temos vários assuntos que nós vamos abordar aí durante as nossas aulas. Então, mas nossa aula de hoje foi só a respeito do folclore, né, das danças e também de alguns artistas que são muito importantes para todos nós, ok? Até a próxima aula.